Boa noite a todos. Meu nome é Cintia Araújo, eu sou a coordenadora substituta da Escola da Advocacia Geral da União na Primeira Região. Hoje nós vamos receber o professor Renato Nogueira, que é uma referência em filosofia no nosso país. Nós vamos falar sobre filosofia, racismo e autoconhecimento. O professor Renato já deve estar entrando. Aproveito esse tempinho que a gente tem, hoje é dia 11 de agosto, para dar parabéns a todos os meus colegas, advogados, pelo nosso dia. O professor Renato chegou aqui, Renato Nogueira. Olá, como vai? Tudo Professor bom? Nogueira, tudo bem? Tudo bom? Estou aqui só ajeitando aqui. Querida doutora Cíntia, como estamos aí? Tudo bem, melhor agora. Que honra falar com o senhor. Não tenho palavras para agradecer, em nome da Escola da Advocacia Geral da União, por ter aceitado o nosso convite. O senhor é uma grande referência, estava falando. Aproveito para agradecer, inclusive, a Ana Daniela, que é mestranda em musicologia na UFRJ, orientada da professora Andréa Adur, que possibilitou esse nosso contato. Vou começar apresentando o senhor, lendo o seu mini currículo. Imagino que todos que estão aqui já o conheçam, mas caso alguém ainda não conheça o professor Nogueira, ele é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor do Departamento de Educação e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, coordenador do Grupo de Pesquisa Afro-Perspectivas, Saberes e Infâncias, com pesquisas Uhum. nas áreas de educação e filosofias africanas e indígenas, escreveu, entre outros, Nani Nilo, na Cidade Verde, já outros depois, né, Uhum. professor? Mulheres e Sim. Deusas, como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual, ensino de filosofia, a Lei 10.639, que é um livro que está aqui, Uhum. eu tenho lido bastante, Porque Amamos, mais recente, foi lançado ontem, né, professor? Com a professora Sim. Djamila. O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. O professor Nogueira é autor, dramaturgo e roteirista de história infantil. Ufa! Esse é só um currículo resumido do professor Nogueira. Professor, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. E como a gente tem o limite de tempo, né, já vou passar logo para o início, e aí você também faz a sua apresentação, se o senhor quiser. Queria que o senhor começasse falando um pouco para a gente, né, nosso público, eu não sei qual é a nossa audiência hoje, né, se é um pessoal mais do direito, da filosofia, sempre tem, é um público muito Uhum. eclético. Queria que o senhor começasse falando para a gente um pouquinho, por favor, sobre o conceito de filosofia. Eu sempre, desde o colégio, guardei um conceito de filosofia referente a um estudo secundário, um estudo de reflexão, mais preocupado com as perguntas do que com as respostas. E acho que é interessante a gente começar por aí, por favor. Primeiro, mais uma vez, agradecer a toda a escola da Advocacia Geral da União. Pô, caiu aqui, desculpa, esse lado aqui Pode da ficar à apresentação. vontade. Deixa eu organizar aqui, acho que deu, agora foi. Isso Primeiro, mais uma aí. vez, agradecer. Acho que agora ficou ok. É, Muito obrigado a toda a equipe, todos, a doutora Cintia aí que faz um trabalho nos convidar a organizar.
Falar de filosofia é falar de uma área de conhecimento que não tem resposta consensual. Estamos a falar de uma área, de um campo, que, acho que agora vai, ficou. Eu troquei esse suporte do celular, de comprar um Ah, outro, fiz um ajuste nesse, escorrega. o celular está escorregando. Mas é que não tem resposta consensual, que ela nos brinda, como diria Pitar Hotep, com uma área em que a destreza nunca chega ao fim. Então, tem várias escolas de filosofia, tem várias tradições filosóficas. A gente tem uma tradição do Kemet, que é muito conhecida, que é menos conhecida, na verdade, a tradição grega. Então, os gregos, as escolas dos eleatas, as escolas dos pré-socráticos, as escolas, a escola platônica, aristotélica, socrática, platônica, e tem as escolas de Maat, as escolas da Per-Anki, no Antigo Egito, no Kemet. E a gente tem na filosofia contemporânea uma série de tradições, né? Tradições contemporâneas que é recheada. O que caracterizaria a filosofia, é sempre difícil dizer isso, mas tem relação direta com essa capacidade de sistematização, de problematizar, de enfrentar alguns tipos de questões que na história do pensamento elas são recorrentes. Questões acerca do ser, questões acerca da ética, questões da política, questões acerca da arte, da beleza. Então, a filosofia é um campo sem respostas consensuais, em que tem várias maneiras de fazer o investimento intelectual, mas que, a grosso modo, nós fazemos isso a partir de um refinamento conceitual, de um esforço, a partir da razão humana, a partir disso, das racionalidades, né? Das racionalidades, de investigar a partir da razão. Seria isso. Professor, eu acho que eu cheguei a comentar com o senhor, né? A minha Uhum. formação acadêmica é em filosofia do direito e me Uhum. provoca um incômodo imenso, né? Que eu tenha ouvido falar em pouquíssimos autores negros durante o meu curso e mesmo quando ouvi, pouquíssimas vezes questões racializadas, né? Então, embora como você tenha dito, a filosofia seja universal, né? Nós devemos refletir sobre Uhum. tudo no âmbito filosófico, é, nós vemos isso muito pouco, especialmente no âmbito acadêmico e mais ainda em cursos como direito, né? O senhor, no início da obra, o Ensino de Filosofia, a Lei 10.639, até fala, faz uma citação sobre a filosofia ser a mais branca das ciências, né? E aí eu faço essa provocação até porque já ouvi o senhor falar um pouco sobre isso, gosto de ouvi-lo falar sobre isso. A filosofia é branca? Então, a filosofia, em certa medida, não tem cor. A gente pode dizer que não tem cor porque é humana, né? As pessoas fazem filosofia. O problema é que, devido ao colonialismo, ao racismo epistemológico, devido às disputas de narrativa, a Europa e, mais tarde, aquilo que a gente chama de Ocidente, de cultura ocidental, que é um complexo cultural, se arvorou para dizer que a filosofia era uma atividade que tinha nascido nesse contexto, no contexto histórico da cultura ocidental. Isso é um problema. Então, essa questão central. O que a gente pode notar, se é alguma coisa que Teófilo Bengar, Chikanta Diop e tantas outras e outros autores trazem isso, a gente tem os primeiros textos de filosofia são africanos. Isso é importante notar. Então, existe uma tradição, um conjunto de escolas de filosofia que vão dizer que a filosofia nasceu grega. Mas isso não é um ponto pacífico. Como a filosofia não tem nenhum debate que precise cessar, não existe uma formulação dogmática, é fundamental que estudiosos da área reconheçam que existem textos de filosofia que não nasceram na Grécia Antiga, os primeiros textos. Então, essa formulação de que a filosofia nasceu, né, há 600 anos antes de Cristo, na Grécia, é uma formulação que ela merece investigação, porque é uma corrente que faz isso. E nós temos textos muito anteriores, né? Ou seja, as formulações de Imhotep, que nem todas estão escritas, né? Não tem texto, mas a gente tem
referências a ele são muito mais antigas. A gente pegar Ptah-hotep, pegar Amenemop, que tem os textos inteiros, tem os ensinamentos de Amenemop, 30 capítulos falando disso. Você tem um livro do Vira-Luz, um dia, né, que alguns traduziram como Livro dos Mortos, para a tradução adequada, o livro do Vira-Luz. Então, a gente tem ali o Maulana Karenga, ele faz um comentário auspicioso a esse material, né? Então, a gente tem vários filósofos e filósofas muito anteriores. Então, a filosofia não é branca. Eu penso que isso tem a ver com uma disputa de narrativa, tem a ver com uma disputa política, que é daquela ordem. Cara, assim, eu diria para todas e todos que nos assistem aqui, nesse momento, e tem muito a ver com uma disputa de narrativa e uma disputa de prestígio que visa, de alguma forma, ter uma compreensão colonial, uma compreensão imperialista e muito perigosa para a democracia. É como se fosse dizer o seguinte, que só é possível ser chefe de cozinha se você for um homem branco e tem sotaque francês. Que uma mulher negra com sotaque nordestino nunca vai ser chefe de cozinha, sempre será cozinheira. Então tem a ver com isso, né? Com essa imagem, ou seja, que tem a filosofia, um saber sofisticado, refinado, e como se um grupo muito restrito de pessoas pudesse ter acesso à sua formulação, ou para fazer filosofia, tivesse que fazê-lo de um modo, vamos dizer, dentro de algum conjunto de escolas, todas as escolas do Ocidente. Esse é o problema. É uma forma de soberania mesmo, né? De Sim. imposição de soberania. Eu acho muito interessante o senhor falar isso, né? Assim, me ocorrem várias questões, eu quero ocupar o nosso tempo o mínimo possível falando, claro, porque a gente quer ouvi-lo, Sim. mas me ocorre, por exemplo, né, que eu vi colegas durante o curso, no doutorado, estudando marxismo, por exemplo, e não lendo Fanon, né? Eu tive disciplinas inteiras sobre Kant, embora, claro, né, não seja, nós precisamos da filosofia kantiana, acho que não existe discussão sobre isso, é, mas nós sabemos do conteúdo, né, o senhor até também cita na sua obra, que é uma obra com uma inferiorização do negro e pouquíssimas vezes a gente ouve falar sobre ela, né? Enfim, eu até lembro que eu cheguei a fazer essa provocação. A gente joga o nome Bell Hooks no Google, por exemplo, ela não aparece como filósofa. Então, a filosofia, de modo geral, o reconhecimento de filósofo é um reconhecimento externo, né? Não é a própria pessoa, em geral, que se auto-intitula eu sou um filósofo, né? Isso não tem a ver necessariamente com uma formação acadêmica, é um reconhecimento externo. E eu acho, então, que não tem nem a ver só com o conteúdo que a gente estuda e a forma como a gente estuda, mas também a quais conteúdos nós vamos dar esse reconhecimento de filosofia, embora eles sejam essencialmente conhecimentos filosóficos. Sim, concordo plenamente. Eu penso que existe, sim, uma disputa, vamos dizer, existe uma questão de caráter político na produção epistemológica, na produção de conhecimento. A maneira como o conhecimento é produzido, como ele circula nos circuitos que autenticam o conhecimento, as universidades, institutos de pesquisa, nos livros consagrados, trabalhos consagrados que recebem boa crítica, né, nos prêmios, tem muita relação, sim, com o racismo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa compreender. Eu penso que existem muitas lições, muitas tradições, autoras e autores que contribuem para a gente entender esse fenômeno do racismo, como ele interfere na nossa recepção. Nossa recepção em relação aos textos, ela tem um grau de interferência em relação a quem é da autoria. As autorias são rasuradas muitas vezes. Então, isso é uma coisa própria da área de filosofia. A pessoa se forma em comunicação, é jornalista, né? Comunicação social, jornalismo, vai ser jornalista, faz medicina, é médico. A filosofia realmente é aquilo. É necessário, talvez, uma obra consistente, é necessário, talvez, um tipo de trabalho contundente para que a comunidade reconheça o seu trabalho como um trabalho de filosofia que tem alguma contribuição. Então, existe sim, isso é uma maneira de pensar. Algumas pessoas operam de outra forma, tem também grupos da comunidade de estudiosos da filosofia que vão dizer, não, se você tem uma formação, você fez uma tese, fez um trabalho,
já é digno de ser chamado de. Então, são posições, agora é muito comum, sim, a gente reconhecer que o ser chamado de é uma atribuição que a comunidade, né, acadêmica atribui para aquela pessoa, e a partir de uma pesquisa que revela algo, vamos dizer, uma boa contribuição, uma contribuição interessante. Não precisa ser uma coisa super inédita, nova. Por exemplo, agora o Attila Bembe, ele é um filósofo, trouxe uma contribuição, tem trazido, né, algumas reflexões. Fanon, talvez hoje, sim, mais reconhecido como filósofo, né? Alguém que tem uma formação em psiquiatria, na medicina, mas que faz, obviamente, uma discussão de metapsicologia, uma discussão com a psicanálise, com o marxismo, com o existencialismo, e que tem ali discussões de filosofia em todos os seus trabalhos. O Pele Negra, Máscaras Brancas é um exemplo, talvez uma obra importante, talvez uma porta de entrada para começar a ler Fanon. Agora a gente já tem de Fanon até as peças dele, né? Os textos teatrais dele. Sim. Então, tive a oportunidade de fazer um prefácio, tive a felicidade de fazer o prefácio do Alienação e Liberdade, que era um texto inédito, a editora Ubu que fez. Tive essa oportunidade, grato por esse convite. Né? Eu tenho dado curso a respeito, né, do pensamento de Fanon também nos últimos tempos. Então, um pouco isso que a gente tem trabalhado, que eu concordo. A gente tem esse é um dos problemas da área, né? É como se fosse dizer que a música foi inventada por um povo, né? Que povo inventou a música, né? A música tem Uhum. formas distintas de fazer música, né? Instrumentos, notas, frases musicais. Agora, todos os povos produziram música, arquitetura, né? Cultura. É. Então, existe uma disputa em torno da filosofia, assim, que coloco isso nesse livro. Eu falei muito disso há tempo atrás, não tenho muito trabalhado com esse tema, né? Eu tenho trabalhado com outros temas, outros assuntos, falo de amor, pesquisa de infâncias, mas é um tema que talvez tenha sido um daqueles que eu recebi mais críticas para falar dele, eu lembro, né? Recebi mais críticas falando desse tema. Professor, o senhor mencionou, né? A gente falou, né, do Achille Mbembe e o Frantz Fanon. Pode ter, né? Não sei, assim, algumas pessoas aqui que às vezes nunca ouviram falar nesses nomes, né, que são tão importantes para a filosofia. Há nos últimos tempos, até em razão de a gente estar no momento em que o racismo está sendo mais discutido, o antirracismo, né, está sendo uma pauta levantada, inclusive agora na mídia, né, por pessoas conhecidas, mas ainda assim, se o senhor quiser falar um pouco mais, né, sobre esses dois autores, enfim, ou sobre filósofos negros que abordam questões, porque, né, nós podemos ter, claro, filósofos negros que não tratam de questões relacionadas também à racialização de pautas e à negritude, à branquitude, enfim. Mas acho que seria interessante se o senhor quiser fazer um panorama, né, sobre isso para a gente. Então, são autores fundamentais. Eu diria assim, o Davidson Faustino, os maiores especialistas em Fanon no Brasil, né? Tem um trabalho incrível a respeito, né? Fez um pré-lançamento, a disputa em torno de Fanon. Fanon é um autor, né? Eu comento isso nesse meu texto, acho que ajuda esse livro, eu faço um prefácio que eu apresento um pouco Fanon. O Attila Bembe, eu penso que é um dos filósofos também muito interessante, historiador, filósofo, cientista político, né? Eu penso muito o trabalho dele como um trabalho de filosofia política de muita envergadura. Ele tem, de alguma maneira, ele faz uma leitura Fanon, né? Eu tenho até um artigo que eu faço uma relação entre ambos, estabeleço, porque ele fala em necropolítica. A necropolítica do Attila Bembe, me parece, ela tem muita relação com aquilo que o Fanon fala dos condenados da terra, que fala em relação a um processo, uma relação entre o colonizado e o colonizador. Sendo que o que o Bembe traz é da sua hipótese original, que é pensar como que o neoliberalismo ele retoma a dinâmica da escravização negra, transformar os corpos em ferramenta e mercadoria, o direito ao trabalho como a precariedade do trabalho. Na necropolítica ele fala de uma sociedade que produz uma política de morte, uma política de extermínio. É além daquilo que o Foucault está pensando,
porque ele pensa a partir do racismo antinegro, a partir da plantation, a partir da colonização dos países daqui da América, do continente americano, da Europa, a partir dos sequestros, do comércio de pessoas, do comércio humano, de pessoas africanas. Então, a partir disso, ele fala de cidades que se estruturam em torno de uma política de morte, uma política de eliminação daqueles que daqueles da população negra, principalmente, ou seja, os não brancos, né, nas sociedades multirraciais, as bases são não brancas, as elites são eurodescendentes, pensar na América, todo o continente americano, por exemplo, e as bases são indígenas e negras. Então, a Bolívia, toda a base social da pirâmide, as classes C, D, classe D e E, a gente usar aqui uma nomenclatura que é brasileira para Bolívia, são indígenas. No Brasil também, 77% da população mais pobre é negra. Então, isso é para dar uma dimensão do fenômeno. Então, eles contribuem muito para lançar luzes a respeito disso. Uma das questões que está no plano, está um pouco no Bembe, é pensar, e aí o Bembe está pensando no nosso tempo agora, né? Tem a ver com uma coisa que eu acho que é justamente como o Estado ele opera uma agenda do mercado. Como a economia ela oferece, vamos dizer, uma sistematização, uma pauta para a política. Ou seja, a economia, porque tem uma dimensão do projeto neoliberal, que é transformar tudo em mercadoria. Essa dimensão faz com que não tenha nenhuma instância da vida que se livre do mercado. Isso faz com que algumas instâncias da vida, que não poderiam ser mercantilizadas, porque fazem parte de uma esfera emocional, de uma esfera que não pode ser transformada em produto, em mercadoria, em objeto, elas são objetificadas para que elas possam circular livremente pelo mercado, visto que o mercado é aquilo que não tem fronteira, é aquilo que pasteurizaria toda a sociedade. E esse mercado acaba se relacionando com um tipo de, vamos dizer, de imaginário em que alguns podem ser eliminados. Alguns não têm mais valor. E esses que não têm valor podem ser eliminados e mortos. E esse fenômeno a gente percebe que as forças, o Estado tem o monopólio da força, né? Pensando no Max Weber, né? O monopólio dessa força, né? A sociologia ensina isso, a leitura weberiana. Então, a polícia tem que ser de ordem pública, mas esse monopólio da força, a gente pensar as imagens da Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia Civil, foram fundadas no século XIX, elas têm a insígnia delas, as imagens que retratam, né, o design, cana-de-açúcar, café, um facho, ou seja, são imagens que remontam à proteção das pessoas proprietárias, não à proteção de toda a sociedade. Os símbolos dizem alguma coisa, aqueles símbolos dizem isso. Então tem um histórico. Esse histórico, ele é uma coisa que se desfaz de uma hora para outra, né? Não se desconstrói de uma hora para outra. Eu até não sou muito desconstrucionista, apesar de gostar dos autores de desconstrução. Eu suponho, a minha hipótese é que nós ressignificamos as coisas. A gente não constrói, desconstrói as coisas de uma hora para outra o tempo inteiro. A gente tem que ressignificá-las. Isso são processos não individuais, mas coletivos, colaborativos, institucionais, estruturais. Ou seja, a gente só faz isso se a gente politizar o debate e fazer uma discussão profunda com muita calma para poder dar conta disso. Interessante o senhor falar isso, né? Até a todos que estão nos assistindo, o professor Nogueira agora está bem ativo no Instagram, né, professor? Na pandemia, nós estamos sendo brindados com lições. E ele faz, às vezes, vídeos, né? Eu lembrei da sua fala sobre a questão do filme, né? O Vento Levou, que acabou sendo ressignificado, né? Ali agora tem uma introdução. E eu concordo plenamente com você. Acho que realmente a gente não constrói ou desconstrói alguma coisa, até porque a vida é dinâmica, né? Então a questão é realmente, na minha opinião, de ressignificação. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel de aprender filosofia e de aprender conhecimento de uma forma
afrocentrada, desde o ensino básico, desde lá a nossa grade de base curricular mesmo de educação, a importância da Lei 10.639 em relação a essa possibilidade de ressignificação. A Lei 10.639, né, de 2003, que vai mudar o artigo 26 da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a importância dela é que ela está instituindo obrigatoriedade dos conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana, e mais tarde, né, algum tempo depois, vem também os conteúdos obrigatórios de cultura indígena, história e cultura dos povos indígenas, isso é muito importante, uma política de ação afirmativa, porque ela está preocupada em modificar o currículo estruturalmente. E quando a gente pensa isso na área de filosofia, é uma área que eu atuo, que eu atuei muito tempo na educação básica também, fui professor da educação do ensino fundamental, ela de filosofia para crianças e também para adolescentes no ensino médio. Isso muda porque nos convida para um debate que coloca em jogo as tradições filosóficas fora daquilo que a gente pode chamar de Ocidente, né? O chamar de Ocidente é um complexo cultural que envolve tradição judaico-cristã, envolve o repertório da Revolução Política da Revolução Francesa, o repertório e as práticas econômicas que advêm da Revolução Industrial, que também as bases da filosofia grega, que também tem o direito romano na sua base. Isso a gente chama um pouco do Ocidente, é um complexo cultural que envolve tudo isso, o movimento do Renascimento, e aí se configura ao longo da história, vai se sedimentando uma compreensão de realidade política, econômica, estética. Isso é o Ocidente. E esse Ocidente, de alguma maneira, ele está dialogando com o privilégio branco, ele se organiza através do privilégio branco, da branquitude, e ele operacionaliza, ele opera uma divisão racial do trabalho. Assim como tem uma divisão sexual do trabalho, né? Então as mulheres são a ideia do cuidado, então isso existe historicamente com o patriarcado, né, da misoginia. O fenômeno do racismo implica uma divisão racial do trabalho. Então, pensar que um exemplo é o esporte. Eu falava outro dia no podcast sobre esporte, batendo um papo, e era isso, né? Tem muitos jogadores de futebol negro, agora tem poucos técnicos negros, né? Isso é muito curioso, né? Muito pouco. Por quê? Porque é o lugar da formulação, lugar do esquema tático, lugar da elaboração, lugar de traçar um planejamento estratégico, de cercar outro time, de se fazer a movimentação. E aí os homens negros não servem para isso, as mulheres negras não servem para isso. Servem para serem jogadoras. Então, jogadores e jogadoras são pretos e pardos, pretas e pardas, esportistas. Agora, quando vai ser a técnica, o técnico, a gestora, o gestor, são mulheres e homens brancos que ocupam esse espaço com frequência. Existe aí sim uma preferência, né? Uma preferência. Então, essa tua pergunta ajuda muito a pensar isso. Você falou agora da tua provocação, acho que tem muito a ver com isso. Não sei quem está nos assistindo, é um pouco isso. Ou seja, isso é um fenômeno, está explicitamente na nossa cara, né? Então, a 10.639 nos ajuda na formação, voltar à sua questão mais frontalmente, no campo da filosofia, a gente a ter que debater outras hipóteses. A hipótese que a filosofia nasceu na África, nasceu no Egito Antigo. O Egito é um território africano, né? O Egito era um território negro, né? A palavra original era Kemet, né? O Kemet era um território negro. Assim como o Brasil, se voltasse 550 anos atrás, que era isso aqui, uma terra de Tupinambás, Puntapugas, Caiovás, Krenaques, né, Yanomamis. Não tinham pessoas brancas, não tinham pessoas negras. O Egito era assim, o Egito se torna país, o Egito vai tendo invasões, e aí sim vai tendo uma população, tendo vários grupos raciais, mas inicialmente era um território negro. A gente voltar ali ao apogeu dos faraós do Egito, Kemet, era um território negro, até ter as invasões. O senhor tocou, né, em dois pontos importantíssimos. Antes de falar, eu quero só... Nós estamos recebendo vários comentários aqui, né? Sua fala está sendo muito elogiada, como sempre. Houve a pergunta aqui sobre os autores, mas
Eu vi que Não, alguém respondeu, né? Oi? Perdão. não, porque tu tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo Tô, bem? tô, tô ouvindo. Tá. Porque É, tá tá ligando tudo o bem. celular, alguém tá ligando, aí É, fica, eu tô. não consigo ouvir muito. O WhatsApp eu Mas deixar tocar, alguém tá me ligando. daqui a pouco para, né? É, mas eu tô comentando que até perguntaram sobre os autores. Alguém já escreveu aqui o nome, né? Do Achille Mbembe. Nós temos o Frantz Fanon também, Frantz, Fanon, né? Que havia sido perguntado aqui. É, o senhor tocou em pontos que são essenciais, e eu acho que é importante a gente reforçar isso. É, o senhor falou de um ponto que vem sendo muito dito, por exemplo, da facilidade dos brancos de reconhecerem, por exemplo, a magnanimidade do negro no esporte, no basquete, né, no futebol, mas muitas vezes a dificuldade de reconhecimento intelectual, né? O senhor está Sim. escutando? Pode voltar um pouquinho, desculpa aqui, porque quando... Alô, pode falar? Oi, tá Pode ouvindo? falar. Pode. Tá. Melhorou, porque quando tocou o celular, tocou o WhatsApp, o Ah, som ficou ficou mais baixo. baixo. O som ficou É, baixo. Ele acaba perfeito. piorando o som. Aí você É, tinha comentado. eu estava dizendo que o senhor tocou num ponto que é essencial, né? E que eu tenho lido bastante sobre isso, essa facilidade que o branco tem, até por ser inevitável, né? Reconhecer a potência do negro no esporte, por exemplo, no basquete, no futebol, mas tentar diminuir a intelectualidade do negro muitas vezes, né? E isso, no Brasil, a gente tem um exemplo super relevante, que é o embranquecimento de Machado de Assis, né? O nosso maior autor, na minha opinião, é o maior escritor brasileiro, e muitas pessoas não sabem que ele é negro até hoje, né? Porque Sim, ele foi pintado de branco, né? As imagens muitas vezes foram embranquecidas. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que a forma como a gente aprende os conteúdos desde o ensino básico molda a nossa visão, né? Então, se a gente tem professores que falam sobre escravidão sem o ponto de vista do negro, sempre do ponto de vista dominante, né? Que falam de Princesa Isabel como uma heroína, é claro que a gente tudo que a gente lê é dessa perspectiva, tudo que a gente aprende é dessa perspectiva, né? sim, concordo plenamente. Esse é um problema gravíssimo, né? Lélia Gonzalez, que é uma filósofa interessante, que usa Freud e Lacan para pensar, fazer suas formulações, né, para pensar o inconsciente, pensar a denegação do racismo. Ela fala algo assim que eu acho que o que ela nos ajuda a pensar é a necessidade de colocar a sociedade brasileira no divã. A sociedade brasileira precisa ser investigada, precisa ser entendida como um sujeito histórico que opera a partir do racismo. O racismo é estruturante da sua perspectiva. Então, precisa fazer uma investigação a respeito disso. Então, muito interessante, né? Pensar Lélia Gonzalez, por exemplo. Acho que ajuda bastante fazer esse exercício em torno disso. Educação básica requer a formação das professoras, dos professores, para que possam ter uma prática antirracista, o afro-referenciada, o panafricanista, o afrocentrada, mas práticas educativas num currículo todo estruturado que enfrente o racismo. E aí tem várias possibilidades, como eu falei, né? Pode ser panafricanista, pode ser afrocentrado, que é uma metodologia panafricanista, pode ser afro-referenciado, né? Pode operar a partir das culturas negras, né? Então acho que é importante demais. E do ponto de vista, né, do direito, eu não sou uma estudiosa desse assunto, até não sou Uhum. criminalista, mas é algo que me ocorre muito, né? Nós precisamos pensar isso, como o senhor falou, de um ponto de vista social, né? Nós ainda temos muito individualismo nesse tempo, né? Então as pessoas elas querem refutar o status de racistas, né? Elas não querem falar sobre os privilégios que elas têm em razão desse sistema.
Elas querem mais dizer, eu não sou assim, né? Eu não sou racista, como se o racismo fosse apenas chamar de nomes ou fazer piadas racistas, né? Como se nós não estivéssemos nessa estrutura. E do ponto de vista do direito, algo que me ocorre muitas vezes e que eu ainda não vi sendo tratado, né? Mas pode ser um desconhecimento meu, é como é que a gente vai compatibilizar o fato de reconhecer a nossa sociedade como racista, inclusive falar em reparação, que eu acho que é um assunto essencial, eu sei que o senhor trata disso, e, ao mesmo tempo, individualmente, não ser acusado criminalmente, por exemplo, né? Porque o racismo é um crime. Então, as pessoas, muitas vezes, eu acredito que elas ficam com medo de se assumirem racistas, muitas vezes, mesmo depois de reconhecer a sociedade racista, porque, afinal, nós temos um crime que é o crime de racismo e ninguém, claro, quer ser acusado ou condenado criminalmente. Se o senhor puder falar alguma coisa sobre isso, se tem escrito sobre isso, sobre essa necessidade de compatibilização entre essas duas questões? Então, o que que eu penso? Questão importante, Cíntia, obrigado. Você é criminalista. Teve um caso agora dos Mateus, né? Mateus Fernandes, Mateus Pires, dois jovens, né? Dois jovens que sofreram racismo, né? Um homem branco, do alto do seu privilégio, falou, né, que tem privilégio, mostrou a cor da pele, né, para o garoto, né? Um outro, inclusive o colorismo cai por terra, né? Porque ele identificou ele, você é negro, né? Não tem colorismo ali, que é essa pigmentocracia, né? Existem 36 tonalidades de pele negra, né? Catherine Conceição, uma especialista em pele negra, ela comenta isso muito bem, né? Uma médica do campo, da área. E não tem isso, não teve essa questão. Ele chegou lá e falou, branco, eu sou branco, tal, e falou, do alto da sua branquitude, fez isso. Um caso de um outro jovem, também 18 anos, também Matheus, que no shopping foi seguido pelos seguranças, formais ou informais, mas que teve uma arma apontada para ele, comprando um relógio para o pai, né? Foi suspeito. A questão foi racial. E a questão também do motoboy foi uma questão racial. Não era só ser motoboy. Ele fala com todas as letras. É importante a filmagem, que era branco, né? Assim, do seu tom de pele, cara, eu sou branco e mostrou pro garoto. Então, acho que isso é importante dizer. Então, ele tá falando, eu tenho um privilégio. Ele tem um privilégio nessa sociedade. O que que eu penso? Que a gente precisa enfrentar esse problema não entendendo, isso é importante, não é uma relação, isso é uma ponta do iceberg. Isso é cotidiano. O que está acontecendo ali é uma situação, não adianta as pessoas, de modo inocente, afirmarem que somos todos iguais. Acho que o movimento negro já ensinou isso. Não adianta as pessoas, alguém dizer, uma pessoa dizer, não, esses policiais, esses seguranças agiram, são ignorantes. Não é da ordem da ignorância, não é da ordem da falta de informação, é de uma ordem político-afetiva. Nesse sentido, Iedo Ferreira, meu mestre Iedo Ferreira, né, tive um aniversário de 80 anos, uma pessoa maravilhosa, já tem algum tempo, está com 87 agora, né, mestre Iedo, 87 anos. Carlos Moore, uma pessoa que eu conheci em 2007, meu mestre, morou em vários países africanos. A gente não pode, a gente não vai modificar as pessoas só com as leis. As leis são importantíssimas, é fundamental. E o Iedo Ferreira ensina que a gente precisa atacar o racismo como um crime histórico, não só como um crime de ódio. Porque essas coisas, a gente não modifica uma pessoa de uma hora para outra, as instituições precisam agir, é um processo histórico, uma coisa que Carlos Moore, uma hipótese muito pouco usada, ele fala que o racismo historicamente está sedimentado por conta do fenótipo, ele vai lá na Grécia Antiga, né, ele usa uma tese que é pouco frequentada pela maioria dos pesquisadores e pesquisadoras do campo. A tese dele é que o racismo é lá atrás e que isso não se elimina com boa vontade, isso é importante. Iedo Ferreira com Y só, mas é isso mesmo, Iedo Ferreira, pessoa incrível. Eu fiz um texto que eu faço homenagem a ele, um artigo no blog da Gabi Aviárias, eu tenho escrito por lá quinzenalmente. O que eu penso? O racismo é esse fenômeno histórico, esse fenômeno político, que a gente só com a reparação, se mencionou,
ela é importantíssima para a gente discutir e temos dificuldade. O Estado brasileiro, alguns governos já reconheceram, só reconheceram que não tinham as condições materiais objetivas, não sei se tinham ou não, disseram que não tinham para fazer a reparação. A gente precisa discutir reparação também. Não quer dizer que as políticas de ações afirmativas não sejam importantes, só que a reparação é um outro estágio, uma outra dimensão. E ela foi debatida na Conferência de Durban, nas conferências contra os crimes de racismo e xenofobia. Elas foram debatidas nesses encontros. Então, vários encontros ao longo do tempo foram debatendo e amadurecendo essa necessidade de políticas reparatórias que envolvem terras, e envolvem recursos materiais, monetários. Então, isso é uma discussão para fazer com muita calma, porque esse debate, se a gente fizer esse debate de um modo, vamos dizer, Assodado. assodado, do tipo, fica aquela coisa, ignorância, não é ignorância. Já teve prêmio Nobel de ciência, de medicina, de ciência, de química, que fizeram frases racistas. Procurem aí, vocês vão encontrar. Então não se trata de informação, se trata de privilégio político, é aquilo que o Carlos Murro comenta muito bem. Racismo é um fenômeno de, vamos dizer, de gestão monopolista dos recursos de uma sociedade. O privilégio daquele que pratica o racismo, é beneficiado pelo racismo, faz com que o seu grupo tenha o que? Privilégio a acessar as coisas. Então, você imagina se tem, de repente, vou dar um exemplo, aquele belo exemplo, tem uma pessoa candidata a chefe de cozinha, chega um cara branco, ou uma mulher branca. Essas pessoas, se ela falar, então, tiver um sotaque francês, então ela vai passar na frente de uma pessoa negra, ponto. Porque ela já tem um imaginário que ela é, né? Então é isso. Então você tem um monte de debate. Isso está em jogo. Está em jogo é justamente isso. É o monopólio da gestão dos recursos, dos privilégios, das oportunidades, das vantagens. E, mais ainda, para aqueles que sofrem racismo, população negra, população indígena, o povo negro, povos indígenas, povos negros, o que está em jogo? Está em jogo também o risco de morte, a possibilidade de um processo de genocídio por parte do Estado. Olha que dificuldade, olha que tensão. Percebam. Então é isso, né? Alguns vão ter mais direito e oportunidade a uma vida mais confortável e outros vão ser tratados como mercadoria e como vidas que podem ser descartadas, né? Vidas, inclusive, que não se tem direito ao luto. A gente viu durante a pandemia quantos jovens negros morreram. Muito curioso, a gente pega os dados, no ano passado, você pega dezenas de mortes de crianças e jovens, todos eram negros. É muito curioso. Então você pega, caramba, morreu Miguel Otávio, morreu fulano de tal. Pega, todos eram negros. Isso não pode ser coincidência, isso não pode ser uma bala perdida, são balas achadas, né? E aí a gente tem que entender que isso é estruturante da sociedade. Não é uma questão de uma pessoa, um sujeito, policial fulano, policial ciclano. O Estado brasileiro ele opera através dessa lógica. A gente vai ter que confrontar o Estado brasileiro. Tá? Eu tive a oportunidade em maio de fazer, eu não sou jornalista, claro, mas eu fiz uma matéria jornalística sobre o genocídio negro, inclusive o caso de João Pedro, e tive a oportunidade de conversar com o Douglas Belchior, que é também uma referência, né, nessa busca por reconhecimento de direitos. E ele falou, né, a minha ideia partia do João Pedro, claro, isso foi ainda antes do George Floyd, né, depois o mundo caiu, mas nós já tínhamos isso, acontece a cada 23 minutos no Brasil, né, a morte de um jovem negro. Algumas pessoas parecem estar descobrindo isso agora, mas isso não é nenhuma novidade, infelizmente. E o Douglas me disse exatamente isso. Nós não estamos falando do João Pedro, né? O João Pedro é mais uma das vítimas desse sistema. Nós estamos falando desse sistema. E no Brasil a gente tem, com certeza é um dos nossos problemas mais graves, o mito da democracia racial, né? Porque antes de tudo a gente precisa forçar o reconhecimento. Eu não sei se eu já comentei isso com o senhor, mas minha dissertação de mestrado é sobre nazismo e recentemente eu quis fazer
um diálogo entre nazismo e ditadura, e eu comecei a pensar exatamente isso. Como é que a gente fala? É comum falar em reparação em relação à ditadura, por exemplo, né? É um tema extremamente frequente, e nós temos uma maioria de população negra, e isso não é nem debatido, né? Essa necessidade de reparação, ela ainda estudada no ambiente branco. Eu acho que ela nem chegou ainda. A não ser que a pessoa queira ir atrás disso, essa informação não chega, né? Como se isso fosse superado, muito possivelmente, por um mito de democracia racial. Eu penso que a Sueli Carneiro ensina algo muito importante, né? O movimento negro ensinou a quebrar essa etiqueta da democracia racial. O movimento negro ensinou que isso é falso. E hoje as pessoas reconhecem, só que uma parte da população, uma parte das pessoas que têm privilégio branco, e também como o racismo ele operacionaliza, e eu concordo com a teoria de que as pessoas negras não são racistas, mas elas podem reproduzir à medida que existe mas só pode ser racista, assim como os homens podem ser machistas, as mulheres não podem, mas podem reproduzir, né? Reprodução é diferente de você ser, no sentido que você não tem nenhum benefício em relação àquilo. Então, eu acho que existe sim reprodução do racismo, existe sim implementação de políticas racistas, e as pessoas reconhecem que existe, porém é muito inócuo, porque o debate, muitas vezes, ele é feito com frequência em cima de atacar individualmente o agressor, ou a falar, o agressor está errado, fulano está errado, tá? Mas muito mais complexo que isso é um imaginário coletivo, uma sociedade, uma política, é uma história, é um Estado que implementa isso. Essas pessoas são, de alguma forma, algumas são reflexos de alguma coisa que está o tempo inteiro ocorrendo. Está ocorrendo não só com xingamento, não só quando uma pessoa coloca o dedo em riste contra alguém, ou quando uma pessoa impede alguém de chegar, quando ela desconfia que alguém não comprou e os seguranças vão lá orientados por esse imaginário, por esse modelo, por essa estrutura a seguir aquela pessoa. Está muito mais do que isso, está em outras coisas também, não está só na morte direta também. Está na falta de oportunidades, está no olhar desconfiado, está em muito mais coisa. Está em tudo, está no mal-estar, está nas dificuldades psicoemocionais que as pessoas vão ter por conta de enfrentar o racismo, está na falta de representatividade, né? Está na hiperrepresentação branca na sociedade brasileira, né? Ou seja, uma hiperrepresentação. A população branca não é a maioria, mas é a maioria em vários comerciais de margarina, de coisa. Então, assim, o comercial da família, né? A família, o sonho da classe média, né? Um casal, o homem lendo jornal, fazendo afrouxando a gravata, apertando a gravata, a mulher passa uma manteiga no pão, a esposa, e as crianças, um casal, o sonho da classe média, chegando, brincando e pulando, e pegando o seu cookie, não sei, eu tomando seu café com leite ou aquele comercial do achocolatado, algum achocolatado, algum produto. Então é isso, né? Agora, uma boa parte do Brasil não tem essa cara, né? Não é isso que é a cara do Brasil. Então a gente tem esse é um problema. Então o racismo está em todo lugar. Ponto. Agora, a gente não faz se espantar com isso, a gente precisa ter essa consciência e ter ações consistentes diante disso. Então, eu não me espanto com um jovem de 18 anos, motoboy, o negro sendo seguido num shopping center. Isso não me espanta. Isso é cotidiano. Algumas coisas são filmadas, né? Nem tudo é filmado. Alguns conseguem sair porque depois ele fala, não, tô com a nota. Mas tem vários constrangimentos cotidianos. Inúmeros constrangimentos do dia a dia. Para enfrentar isso, acho que o movimento negro, vou falar uma coisa aqui, Cíntia, queridos e queridas que estão aqui, que eu acho que é interessante. O movimento negro é um dos movimentos mais poderosos movimentos brasileiros, movimentos sociais no Brasil, o movimento negro. Né? Um movimento, inclusive o feminismo negro, que é um movimento que, apesar de flertar, de estar dentro do projeto feminista, eu acho que ele tem muito da sua pauta, tem a ver com a agenda negra, né? Porque as mulheres construíram o movimento negro no Brasil, com profundidade, junto ao lado dos homens, com várias questões em jogo, mas
Eu acho que hoje o movimento negro, as grandes lideranças são femininas, boa parte das grandes lideranças são femininas, mas é um movimento talvez mais ativo e que mais pautou a sociedade brasileira. Nilma Lino Gomes escreveu Movimento Negro Educador. O movimento negro educou, tem educado a sociedade, tem trazido uma agenda para a sociedade. Olha só, nós precisamos disso aqui, de cotas, disso. O que a gente precisa? Hoje, Douglas Belchior, o grupo Coalizão, um grupo importantíssimo do movimento negro. Visão Negra por Direitos. Sim, fundamental. O que a Coalizão está dizendo? Um negro está dizendo, o MNU está dizendo, né? O GLE10 está dizendo, que são várias instâncias, que estão dizendo: com racismo não há democracia. Importantíssimo. Acho que essa é uma base. Se a gente tem o ideal da democracia, esqueçam esse ideal com racismo. Esqueçam isso. Tá? Esqueçam isso. Não tem democracia certa com racismo. Não há. Essa frase, né, professor? Acho que deu uma pausa, o senhor está ouvindo? Estou ouvindo. É porque eu vou ter que comprar outro, né? Esse apoiador de celular escorregou aqui, eu empurrei, escorregou. Não se preocupa, acontece muito. Essa frase, né, com o racismo não há democracia, eu até participei, eles fizeram algumas imagens, né? A gente mandava a foto e eles faziam o nosso cartoon, eu até mandei a minha. Eu acho que é essencial. A gente está no finalzinho da nossa live, eu vou deixar desde já um convite para uma nova conversa, professor, quando o senhor tiver a oportunidade, porque nós estamos cheios de perguntas aqui, as pessoas queriam, enfim, várias perguntas, inclusive teve uma pergunta aqui do nosso diretor da escola, da AGU, que eu vou falar para o senhor, se o senhor puder falar um pouquinho, e antes de encerrar, né, depois que eu fizer essa pergunta, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre por que amamos, né? Acho que a gente não pode encerrar essa live sem isso. Então, eu vou fazer essa pergunta e aí o senhor responde e olha o tempo como preferir. Nós temos por volta de 6 minutos. E aí também, se o senhor puder falar um pouquinho do Por que Amamos, né? Tem o livro, eu inclusive faço o curso também, que o professor Nogueira está fazendo sobre a obra. O Danilo, que é o diretor da escola da AGU, é advogado da União, meu colega, ele pergunta: qual a sua análise sobre a revisão de monumentos associados com práticas racistas? Como compatibilizar essa revisão com a preservação do patrimônio histórico? É uma boa questão. E que eu entendo. A minha resposta, ela começa com uma pergunta: quais são os valores que esses monumentos carregam? Esses monumentos fazem circular. Então tem um patrimônio histórico, cultural. O patrimônio histórico, ele faz reverberar uma atmosfera conceitual, emotivo-política, porque ele representa um conjunto de signos. E aí, quando aquela história, isso acaba... Porque a gente aprende não só com a palavra, mas com a imagem. E se a gente, por exemplo, você enxerga sempre o seu pai trabalhando e a sua mãe cozinhando, você naturaliza depois. Ninguém precisa dizer que as mulheres cozinham, os homens trabalham. Ninguém vai precisar dizer isso. Você vê um monumento de um dono de grandes embarcações, que ele fez a vida dele traficando pessoas, você vê o nome dele, você associa, você vê um livro de história que fica associado. A gente plasma no imaginário, tá? Você brinca com bonecas louras, uma menina, ela mais facilmente vai amar o corpo louro. Estou aqui fazendo uma coisa bem simplória, bem simplista, né? Mas você brincar com um cavalinho de madeira, você provavelmente, quando for criança, vai subir no cavalinho. Mas se o cavalinho for de pelúcia, você provavelmente fará carinho no cavalinho. É muito sutil. Um monumento racista, ele faz reverberar uma política afetiva que plasma no seu inconsciente, no seu imaginário, uma adesão a esses valores. Então, se queremos democracia e somos antirracistas, tem que tirar o monumento. Mas se somos a favor de um elogio a essa tradição, não. Então, esses monumentos, eles têm que ser entendidos como dentro de um processo histórico,
mas que eles não são interessantes para quem quer democracia. A democracia tem que ser antirracista. Então, o que acontece? A minha pergunta é: nós somos a favor de uma sociedade plenamente pronta para a democracia, pronta para radicalizar as agendas antirracistas, antimisóginas, contra o patriarcado, supremacistas brancas? Ah, se somos, tem que tirar o monumento. Se não somos, o monumento fica. Então é muito simples, assim, tem que definir, tá? Eu tenho que definir isso. Definindo isso, aí não tem muito problema, né? Então o monumento ficaria se a gente achar que ele está representando coisas, porque as pessoas não entendem que nós somos mais simbólicos. Os símbolos dizem coisas. Nós temos um letramento visual, ainda que você possa às vezes não fazer, não precisa ser um analista de estética para poder fazer isso, mas isso está introjetando em você. Você está aprendendo aquilo, tá? Porque aquele nome está associado a uma rua, associado a uma embarcação. Uma fotografia já faz fazer muita coisa, já diz muita coisa. Uma imagem, ela pode produzir um trauma. Uma imagem pode produzir um desejo. Então tem imagens que não são interessantes, né? Porque elas capturam a sua imaginação. Elas vão capturar o teu imaginário. Aquele homem de bota está dizendo aquilo. Eu matei indígenas, escravizei pessoas negras. O que ele está dizendo? Porque amamos. Porque amamos é um livro, quase tempo final, que eu falo de amor. Não falei nada sobre isso aqui, né? Falei de outro tema, mas eu falo só de amor, eu falo de relacionamentos. Vamos marcar no próximo, eu não né, falo só de amor. Só de amor. Eu falo dos fatores que levam uma pessoa a ficar com outra. Eu falo de vários elementos, várias tradições. São 11 capítulos, né? E nesses 11 capítulos eu faço um panorama, não é de A a Z, mas eu faço um panorama para pensar várias questões em torno da relação amorosa, em torno dos nossos sentimentos, em torno dos mitos, né? Então tem Adão e Eva como uma história de amor, Xangô e Oxum como história de amor, né? Tem Patroclo, eu cito Patroclo e Aquiles como história de amor, né? Eu cito o deus da Via Láctea que fazia a boiada, cuidava da boiada, o boiadeiro, e cito a deusa Vega, que é um mito japonês, que ela costura as capas da lua, que ela costura o vento. Eu falo dessa história de amor, falo de várias histórias de amor e vou interpretando elas. Né? Vou interpretando, né? Que é o meu papel, para pegar os mitos e interpretar um pouco. Falo do poliamor também. Não sei, alguém já leu? Se já leu, eu falo de poliamor, então poliamor eu uso a referência, que muita gente fala de poliamor, não fala dela. Morning Glory Zell Heavenheart, que é uma estadunidense responsável por sistematizar, escrever a respeito, falar sobre isso, líder de uma comunidade poliamorista. Então acho que é importante, eu vou dando as referências, né, para a gente poder pensar. Agora, é um livro que não é nem autoajuda, nem um livro acadêmico, um livro de divulgação muito suave para presentear quem você ama, qualquer pessoa, né? Você lê, porque é um livro para o grande público mesmo, tá? Para grande público. Espero ter ajudado com essas questões da estátua, como é que isso aparece, né? Porque você cria os garotos, né, brincando de espada e arma. Os estudos mostram, né? Não for fazer uma relação causal, que é perigoso, não tem causa biológica, é fundamental dizer isso. Tem elementos culturais que condicionam. Tem mais homens envolvidos em ataques em massa e violência, situação de violência. Por quê? Socialização masculina pela violência. Meninas brincam mais de boneca. Você pega ataques em massa, as estatísticas, quem faz ataque em massa? Meninos de 14 a jovens de 29 anos. Geralmente branco, estadunidense, porque não lidar com a frustração de uma forma diferente. Desculpa te interromper, mas eu recebi aqui o aviso de que a gente só tem 15 segundos. Não, aparece 15 Um abraço. segundos. Eu vou convidar o senhor de me novo. sigam na rede, quem precisar segue na rede aqui, @Nogueira_oficial. O curso do amor vai ter novamente em setembro.